Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícias e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Caio vai acabar descobrindo que sua mãe está viva e ele ficará em choque, pois sempre acreditou que a mãe dele tinha morrido quando foi dar a luz para ele. Tal revelação deixa Caio impactado. Não só Caio, como também Antônio. Irene se depara em uma situação na qual ela nunca poderia imaginar. A mulher que Antônio La Selva é completamente apaixonado está viva. A Agatha, uma nova personagem, irá dar mais detalhes sobre o passado de Agatha. Anice, uma nova herdeira de Cândida, irá surgir para reivindicar o bar que era de Cândida, que está nas mãos de Loana, que tinha tirado de Berenice. E ela vai reformular o bar. Enquanto isso, ela fará uma amizade com Irene, aonde Irene conta o que está passando em sua vida. E ela lamenta muito por Agatha estar viva. E ela faz um pacto com Nice. E o acordo em questão seria que quando Agatha voltasse, Nice ficava a cabo de destruir a vida de Agatha. Nice também conta sobre o passado de Agatha, sobre o casamento dela com Antônio La Selva, e ela dá detalhes. Ela diz que Antônio infernizava a vida de Agatha, e ela não descarta essa possibilidade de Agatha estar viva, não. Ela também acredita nisso. E faria muito sentido Agatha estar viva, pois ela era infernizada por Antônio. Antônio vivia perturbando a vida dela. Por isso ela acredita que também Agatha está viva. E aí esse acordo entre Irene e Nice é feito. Quando Agatha surgir, Nice vai ficar a cargo de destruir a vida de Agatha. E elas duas selam um acordo. Mas quando Agatha retornar, o retorno vai ser triunfal. Isso porque o casamento entre Antônio La Selva e Irene serão anulados. O que acontece é o seguinte: o Antônio foi casado com Agatha, e Agatha é tida como uma pessoa que faleceu no parto de Caio. Então todos consideram Agatha como uma pessoa que faleceu. Então quando o Antônio casa com a Irene, ele era viúvo. A mulher dele estava sendo tida como morta. Mas, com o retorno de Agatha, o casamento de Antônio La Selva continua valendo e Agatha se torna a mulher oficial de Antônio. O primeiro casamento de Antônio é o que conta, é o que consta perante a justiça. Já o casamento entre Antônio e Irene será um casamento anulado. Isso deixa Irene muito irritada, possessa de ódio, pois ela constata que Antônio La Selva não é mais o seu marido, e sim a Agatha, a mulher que ela tanto detestava. Ainda mais porque Antônio La Selva sempre deixou claro para a Irene que ele era completamente apaixonado por Agatha. Ele nunca escondeu isso, sempre deixou muito claro para a esposa sua paixão por Agatha. Antônio nunca fez a menor questão de esconder isso da sua esposa. Isso fez também com que Irene passasse a transferir o ódio que ela sentia de Agatha para o Caio, já que Caio é filho de Agatha. Na real, com essa chegada de Agatha, a Irene não só terá Berenice como uma rival, mas também Agatha, já que Antônio sempre deixou claro que Agatha é uma mulher que não tem igual. Ela é venerada por Antônio até nos dias de hoje. Pense você conviver com um homem que sempre deixou muito claro que é completamente apaixonado pela primeira mulher dele e
mesmo a mulher tendo morrido, ele ainda sempre deixou claro para você que ele é completamente apaixonado. E depois essa mulher aparece viva para reivindicar o seu casamento. Como é que vai ficar a sua mente, hein? Vai bugar. Bom, para mim, ao meu ver, de alguma forma, Irene não está em uma situação tão ruim. Por que eu digo isso? Porque Antônio sempre acreditou que Agatha estava morta. Concordam comigo? Quando Caio abre o caixão e constata que o corpo de Agatha não está ali, desapareceu, inicia-se uma investigação. Em nenhum momento Antônio La Selva ele levanta a possibilidade de Agatha ter forjado a morte. Não, ele acha que alguém pegou o corpo de Agatha. Ele não levanta essa possibilidade de forma alguma. Porém, Agatha de fato está viva. E aí, imagine vocês acreditar que uma mulher que você tanto venerou, que você tanto amou, forjou a morte para fugir de você, que você era um crápula. Cara, de alguma forma, Antônio La Selva vai se sentir magoado, tá? Por assim dizer. Porque Antônio La Selva sempre acreditou que Agatha era uma mulher íntegra, pura. Nunca iria fazer isso, nunca iria forjar a morte. Quando ele descobre que Agatha forjou a morte, quando ela aparece, ele se sente muito decepcionado. Então por isso que eu volto a dizer que a vocês, Irene não está em uma situação tão ruim. Claro que não é uma situação tão confortável. Por que não é uma situação tão confortável? Porque ela era casada com Antônio La Selva. Irene perdeu o posto de esposa de Antônio La Selva e passou a ser, no máximo, um amante, tá? Agora quem é esposa é Agatha. Claro que essa situação tá horrível para Irene, mas ainda assim não tá tão ruim, porque Agatha forjou a morte e ela vai ter que explicar isso tintim por tintim e por que ela fez isso. E quando ela explica, Antônio fica muito chateado porque ele não suporta a ideia de Agatha ter fugido com outro homem e ter o abandonado. Então, ainda assim, Irene tem essa vantagem. Essa vantagem que Agatha abandonou Antônio com um filho e foi se aventurar com outro homem. Então, Irene tem essa vantagem, porque tem esse agravante contra Agatha. Agatha fugiu com outro homem, abandonou Antônio. Então, ainda assim, Agatha não está em uma situação tão confortável assim, por mais que ela seja a primeira esposa de Antônio, na qual ela continue casada com Antônio, o casamento de Irene seja anulado, essa situação dela é bem confortável, mas no quesito afeto, ela se prejudica muito, e muito, porque Antônio tá possesso da vida, porque ela o abandonou e fugiu com um amante. Irene acaba ficando em uma situação mais confortável. E vocês, o que é que acham que vai acontecer? Vocês acham que Antônio La Selva vai perdoar a Agatha e vai se atirar aos braços dela? Hein? Vocês acham que ele vai abandonar Berenice ou ele vai ficar com as três? Essa pergunta eu quero que vocês respondam aí no comentário, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Sempre que a gente publicar vídeos novos como esse, vocês serão as primeiras a saber, tá bom? Vou ficando por aqui. Deixa o like, viu? Você chegou até aqui e não deixou o like, se inscreva no canal, acione a notificação. Porque quando a gente publica vídeos nesse canal, o YouTube notifica para vocês sempre que a gente postar, tá bom? Vou ficando por aqui, tchau, tchau.